Com certeza você já ouviu falar do aspartame, aquele adoçante que está presente na Coca Zero e na Diet Coke lá nos Estados Unidos. Mas você sabia que em um estudo recente ele se mostrou possivelmente aterogênico? E mais ainda, um mecanismo de inflamação através de resistência à insulina. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar exatamente o que aconteceu nesse estudo para que você tome a melhor decisão e opte por não beber Coca Zero. O aspartame é um adoçante que foi criado em 1965, originalmente por uma empresa chamada G.D. Surly & Company, depois comprado pela Monsanto. É um adoçante que é utilizado hoje largamente em refrigerantes dietéticos e outros tipos de bebidas, sendo ele composto de dois aminoácidos, a fenilalanina e o ácido aspartico. É interessante, o aspartame ele não tem nenhum valor calórico, exatamente porque ele não é um açúcar. Ele é composto de dois aminoácidos, portanto ele é um dipeptídeo. Em teoria, esse dipeptídeo seria digerido no nosso sistema digestivo e não causaria absolutamente nenhum tipo de problema. A conformação espacial dele, a estrutura espacial da molécula, se encaixaria em receptores para doce na nossa boca e caracterizaria então a doçura, que inclusive é 200 vezes maior do que o açúcar, maior do que a sacarose. Hoje se sabe que parte desses dipeptídeos do aspartame não são digeridos e acabam sendo absorvidos, e é exatamente aí aonde reside o grande problema. Estudos com adoçantes normalmente são muito problemáticos porque a maioria deles é do tipo epidemiológico. Em outras palavras, são estudos que se baseiam em análises de população sem haver uma intervenção real. É claro que para você fazer um estudo, por exemplo, nesse caso, como um estudo com o aspartame, para verificar a possibilidade dele gerar placas de aterosclerose e, consequentemente, doença cardiovascular, é praticamente impossível de ser feito em humanos. Não dá para você dividir dois grupos de pessoas, uma usa aspartame e a outra não, ao longo de décadas para verificar a formação de placas. Isso é impossível. Então, por conta disso, a gente tem que se basear em estudos feitos em animais. Esse estudo especificamente, que vocês estão vendo, ele foi um estudo feito em ratos e em macacos. E os resultados dele realmente me fizeram pensar a respeito de será que eu devo realmente tomar Coca Zero? As doses de aspartame usadas nesse estudo foi de 0,15%, algo em torno de 3 Coca Zeros ou 3 Diet Cokes por dia, o que é uma quantidade razoável do ponto de vista de uso humano. E o que se observou foi que quando os ratos eram alimentados com o aspartame, eles tinham de uma forma dose dependente, ou seja, quanto maior a dose, maior a formação de aceleração da formação das placas de aterosclerose. Outra coisa importante é que se observou que as placas elas incluíam um aumento do número de células inflamatórias presentes nessas placas, e essas placas elas aumentavam sem o aumento do colesterol total ou do LDL colesterol. Os pesquisadores observaram que a insulina ela aumentava de acordo com a dose que era aplicada do aspartame. E não só isso, a resistência à insulina também aumentava, algo que foi visto através do teste de tolerância oral à glicose. E não só em ratos, isso também foi evidenciado em macacos, o que mostra uma atividade nos primatas, e é exatamente esse ponto que pode nos levar a uma observação um pouco mais voltada para os seres humanos. Se isso aconteceu com os primatas, se isso aconteceu em macacos, é bem possível que aconteça em humanos também. Agora você deve estar se perguntando, ora, se o aspartame ele é uma proteína que tem uma doçura, claro, mas ele vai ser digerido lá no estômago, como é que esse dipeptídeo, se ele não for digerido, vai estimular a liberação de insulina? Os pesquisadores verificaram que a liberação de insulina é estimulada pelo nervo vago. Isso significa que esse dipeptídeo, não sendo digerido, ele pode ser absorvido pelo intestino, pode caminhar pelo nervo vago e estimular a liberação de insulina. Eles observaram também que se fosse feita uma vagotomia, ou seja, cortado completamente o nervo vago, o nível de insulina não subia, evidenciando que o grande problema está realmente na estimulação do aspartame no nervo vago e a consequente liberação de insulina. Bom, antes de falar especificamente de como é que o aspartame aumenta a formação das placas, é importante entender que as placas de aterosclerose, elas são estruturas que dependem de uma série de fatores. Um dos fatores é exatamente a adesão de células inflamatórias. Então, os pesquisadores observaram que a presença do aspartame fazia o corpo dos ratinhos e dos macacos aumentarem a expressão de um receptor chamado CX3CL1. Esse receptor, ele lançava a mão das células inflamatórias, ele alcançava as células inflamatórias para trazer para dentro do endotélio, causando a formação da placa. Mais receptores,
mais células inflamatórias e, consequentemente, uma maior formação de placas havia nesses animais que estavam utilizando a dose de aspartame. Então, o processo todo ficava: o aspartame aumentava a insulina e a resistência à insulina. Isso aumentava a presença dos receptores CX3-CL1. Esses receptores, em grande quantidade no vaso sanguíneo, fazia com que as células imunológicas entrassem nas paredes dos vasos, aumentando e acelerando a formação das placas de aterosclerose. Bom, esse estudo oferece evidência realmente muito importante de que até mesmo doses pequenas de aspartame podem acelerar o desenvolvimento de placas de aterosclerose. Então, se você é daquelas pessoas que bebe Coca Zero todos os dias, que bebe Diet Coke todos os dias, talvez seja interessante você começar a repensar esse hábito. Eu mesmo fui uma pessoa que durante muito tempo defendi o uso de Coca Zero porque o aspartame era considerado seguro e porque a Coca Zero não tem calorias. Enfim, se você está precisando de alguma coisa doce, melhor uma Coca Zero do que um brigadeiro. Bom, hoje em dia talvez nem o brigadeiro e nem a Coca Zero, né? Esse estudo me fez repensar o meu consumo de Coca Zero, que eu não consumia todos os dias, mas mesmo esporadicamente eu passei a repensar um pouco mais e eu aconselho você a fazer o mesmo.